Olá, eu sou Michele Dias, sou terapeuta sistêmica, especializada na constelação, mas principalmente todo o desbloqueio emocional e de padrões. Aqui você vai entender, então, a sua dor emocional, os seus padrões repetitivos e transformar isso com consciência, clareza, trazendo a você resultados, tá? E se você sente que você vive se sabotando, se anulando e também ali tá atraindo relacionamentos que te machucam, então fica nesse vídeo aqui que eu quero te falar mais sobre isso. O que a gente vai falar hoje aqui? Vamos falar sobre não é falta de autoestima, é excesso de feridas escondidas. Né? E porque tem muitas mulheres que elas acham que elas têm problema de baixa autoestima ali. Mas se eu já te disser que o seu problema não é também a baixa autoestima, mas é dores emocionais não resolvidas, tá? Porque o que está travando a sua vida hoje são as suas feridas, tudo aquilo que você aprendeu a esconder, principalmente de você mesma. Eu não sei como é que foi a sua infância, se ela foi boa ou ruim, mas o que eu sei é que todos nós trazemos traumas emocionais não resolvidos da nossa infância. Sim, todos nós trazemos esses traumas ali invisíveis, e é isso que precisa ser curado. Se hoje você sente assim, não, Michele, meu problema é baixa autoestima. Não, o seu problema não é a falta da autoestima, o seu problema são feridas emocionais ali que estão ainda latentes em você, porque você aprendeu a se anular, você aprendeu ali a não olhar para você. Porque o que a gente aprende aqui também na sociedade? Vamos entender, né? A sociedade nos ensina, não, autoestima é se maquiar, autoestima é fazer só afirmações positivas ali, ai, é ficar toda zen, né? É botar um sorriso no rosto, dizer que tá tudo bem, dizer sim para todo mundo, tá com uma roupinha legal. Nossa, aí eu já tenho autoestima. Nossa, minha autoestima já tá, Michelle, já faço isso. A questão não é sobre isso. Eu vou dizer para vocês assim, eu atendi, né, esse tempo uma mulher, que, se vocês forem ver, ela era linda, maravilhosa, ela se portava bem, ela tinha um cabelo bonito, roupas bonitas. Então, na minha frente, ela, para mim, olhando para ela ia dizer assim: nossa, ela tem uma autoestima muito elevada, essa mulher, né? Porque ela se veste bem, ela tá sempre bem. Mas a questão não é autoestima, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque depois que tirar toda essa maquiagem, todas as roupinhas, o que vai sobrar de você? A culpa, a dor, a vergonha, o medo de não se sentir boa o suficiente. Isso é dor emocional, isso é baixa autoestima. A baixa autoestima verdadeira, ela é silenciosa. É quando você não sabe dizer não para as outras pessoas. Você até diz não, mas daí sente um não como culpa. Nossa, que você fez algo terrível. É conseguir, baixa autoestima é você conseguir muitas vezes ir embora de algum ambiente sem se sentir diminuída. É parar de se explicar para todo mundo ali. Parece que você está toda hora se explicando pelo fato de isso, eu falo assim, são dores não resolvidas da sua história que você está ignorando. Isso é baixa autoestima. Então eu digo para você, você não tem essa questão de baixa autoestima, vocês têm dores emocionais não resolvidas. E como eu falo isso para vocês, eu vou falar da minha história. Isso eu posso falar claramente sobre. Hoje eu percebo que a minha questão não é com a baixa autoestima. Eu tenho autoestima elevada, mas o que eu tenho é uma dores emocionais não resolvidas. Essa era a antiga Michelle ali, né? Eu trabalho meu autoconhecimento há mais de 10 anos que eu venho trabalhando o meu autoconhecimento. E como tudo começou para mim, né? Aqueles pontos principais das mulheres, sobrecarregada, cansada, né? O externo estava maravilhoso. Eu tinha um trabalho público, eu tinha ali uma filha, né? Recém tinha ganhado uma filha. Foi bem na hora que a Giovana nasceu que surgiu em mim todas as dores emocionais ali, várias questões de não me entender. Sabe quando a gente perde a nossa identidade? Surgem ali nossos medos, angústia, tristeza.
né? Nessa questão quando a gente tem filhos, né? Isso vem aparecendo para a mulher, né? De não se sentir vista, de não se sentir amada. E o que trouxe a Giovana? A Giovana, ela me trouxe, então, vários gatilhos emocionais. Então, é isso que acontece na sua vida. A sua vida hoje, ela é gerada por gatilhos emocionais. A gente não se dá conta, daí a gente pensa assim, não, Michele, do nada, né? Essa palavrinha, às vezes, né, as mulheres falam muito, não, Michele, mas do nada. Nossa, do nada eu tive burnout, do nada eu tive ansiedade, do nada eu tive depressão, do nada eu me aconteceu isso no meu relacionamento, nossa, meu profissional tá indo mal, o meu dinheiro não para comigo. Sabe, as coisas acontecem do nada para as pessoas, mas não é do nada que acontece isso. É das dores emocionais que você não resolveu. Então, algo acontece no nosso externo que gera gatilhos emocionais na nossa mente. Então, você tem uma mente, assim como eu, que, vamos falar pela parte da neurociência, 95% de todos os dados que estão dentro de você, você nem tem consciência deles, né? E 5% é o que você sabe, é o que aparece muitas vezes as mulheres para mim, né, a entender sobre elas. E elas acham que aquilo que vocês trazem não são o problema, é o sintoma. Que nem aquela Michelle de 10 anos atrás que tinha aquela consciência achando que o problema era sempre o outro, né? Ou eu tive burnout, eu tive problemas de coluna, não parava, ficava só no INSS ali depois que minha filha nasceu, porque tudo aquilo foi gerando dores emocionais que eu não soube como lidar com tudo aquilo. E a gente, o que acontece? A gente, inconscientemente, a gente vai se sabotando daí, achando que eu tenho que agradar o outro para me sentir aceita, eu tenho que ser a mulher perfeita, eu tenho que ser a mãe perfeita. Isso são dores emocionais, né? Por isso que eu disse que você não tem baixa autoestima, você tem problemas de dores emocionais não resolvidas. Sua criança, ela foi anulada, ela não foi vista, ela não foi amada o suficiente. E não importa, Michelle, mas eu tive uma infância boa, mas eu tive uma infância ruim. O que eu falei? Imagina que você é um computador, tem um banco de dados dentro de você, mas que você só está consciente desse banco de dados 5%, os outros 95%, ó. Né? Você nem sabe que você tem esses 95%. Então, como é que eu vou dizer? A Michelle, aquela de Michelle 10 anos atrás, eu até buscava ali entender por que estava me acontecendo isso. Mas o que eu posso te dizer também é, essa terapia hoje tradicional, que a gente vive hoje, né? Eu falo assim, que ela está um pouco ultrapassada. Imagina, a gente vem evoluindo em tantas questões, né? E se a gente pegar assim, a gente tem que agradecer, né? Eu não estou ignorando essa terapia tradicional. Só que a terapia tradicional, a gente tem que analisar assim, Freud, há quantos anos Freud e Jung, também Jung foi um cara que foi conhecendo mais do inconsciente coletivo e tudo mais. Eles foram um pioneiro ali. Mas hoje a gente tem situações, a gente tem celular, a gente tem internet, a gente tem outras coisas que estão muito mais rápida e que a nossa mente não está conseguindo processar. Só que essa terapia, antigamente, ela não está acompanhando com toda a nossa evolução, né? E o que vai acontecer com isso? Acontece que você fica anos e anos e anos ali sem compreender da dor. E hoje existem técnicas e ferramentas muito mais rápidas, que é justamente as terapias que eu trabalho, que é o quê? Nessa reprogramação mental, na constelação familiar, que vai direto no ponto da dor. A gente precisa entender os 95%, porque se você já conseguisse saber o que precisava ser trabalhado, você já trabalharia isso. O problema é que essas terapias tradicionais, a gente não consegue alcançar os 95%. E você precisa trabalhar as suas dores emocionais. Se você quer elevar verdadeiramente sua autoestima, é o quê? Eu hoje posso dizer que eu estou ainda em passos de aprender a me posicionar diante do outro, mas não é só do outro, de chefe, de colegas de trabalho, mas desculpa, quantas mulheres não conseguem se posicionar diante da mãe, diante do pai, por causa da dor da criança.
de tantas dores, de tanta anulação, de achar que a gente é tão inferior à questão de tudo isso. Só que a gente é adulta, a gente tem que saber se posicionar diante da vida e das pessoas. Só que você tem trauma, justamente a mãe e pai ali. E fazer reprogramação mental é a forma mais rápida de você atingir os resultados que você está buscando na sua vida. Você precisa entender os 95% que você não está acessando. Né? É como se você está na mente ainda achando que o seu problema da baixa autoestima, nossa, é só eu colocar uma maquiagem, colocar uma roupinha, colocar um brincozinho e eu já tenho uma autoestima. Não, isso não é autoestima. Eu pergunto a você, o quanto você conhece a sua dor? O quanto você reconhece os seus valores? O quanto você reconhece o que está dentro de você? Por quê? Por anos, mulheres vêm se anulando emocionalmente, né? E isso está comprovado já, não só historicamente, cientificamente, nos livros. Pega para ler livros de mulheres que correm com os lobos. Pega para ler livros, deixa eu ver, O Poder Dentro de Você, da Lois Hay. Pega livros como A Jornada da Heroína. Pega livros como, deixa eu ver outros, né? A Grande Magia e tantas outras mulheres que vêm contando a história. Tem um livro também da Síndrome do Burnout, que foi um livro que eu li justamente para ir me curando, né? Ela também fala sobre isso, o quanto mulheres vêm se anulando sobre as suas dores. Por quê? Por que a gente vem se anulando, Michele? Por causa de querer agradar para se sentir amada, querer agradar para não ser rejeitada. Foi isso que nos ensinaram, que eu não posso dizer não para o outro, que é feio. Porque quantas vezes você tentou dizer não para os seus pais e eles te criticaram, dizendo cala a boca, fica quieta, a criança não tem vez. Aconteceu isso comigo também. Tudo aquilo que a gente escutou dos nossos pais são traumas. Se a sua mãe se anulava ou te anulava, dizendo o quanto seu corpo era feio, hoje você se anula. Hoje você se critica. Se a sua mãe te comparava a outras crianças, hoje você se compara, você se anula, você acha que sempre outras mulheres são melhor do que você. Isso é baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela vem do nosso ciclo familiar ali. Porque eu quero que você imagine que você é essa folha em branco. Você veio para estes pais como uma folha em branco. E tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu dentro dos nossos 5 sentidos é o que foram formando você. É como foram formando as suas dores emocionais. Então, se você aprender que preciso curar as minhas dores emocionais, sim. E assim você vai conseguir se posicionar, falar o que você quer, porque a gente também não aprendeu a falar os nossos desejos, né? A gente não aprendeu, porque quando a gente falava, o que os nossos pais falavam? Cala a boca, fica quieta, não, isso daqui não é importante. Toda vez que você tentava querer algo, nada era importante. E hoje você se cala, hoje você se anula, hoje você não sabe se expressar dentro dos seus relacionamentos por causa daquelas dinâmicas lá atrás. Hoje você não sabe se valorizar dentro dos seus locais de trabalho por causa daquelas dinâmicas lá atrás. Então, o que precisa acontecer? Olhar para dentro de você. Coragem para olhar para dentro, olhar para a sua dor. E é assim que a gente faz a nossa cura emocional. Então, eu quero que você se pergunte, né? Quais são as dores dentro de mim que eu estou me calando? E uma forma que eu trago para você aqui é aqui no meu canal, comece a praticar a meditação. A meditação faz com que você comece a olhar para dentro. Porque por anos você não aprendeu a olhar para dentro. E agora, o que precisa acontecer? Silenciar a sua mente crítica, porque ela vai dizer para você aquilo que a sua mãe te dizia. Ah, cala a boca. Ah, isso daqui não é importante. Tá vendo? Os outros precisam de você. E você sempre se anulou para colocar os desejos dos outros na frente dos seus. Sempre foi assim, né? E a sua mente, ela vai te lembrar disso.
Então, comece a praticar a meditação, comece a se perguntar o que está se passando dentro de mim, quais são as dores emocionais que eu preciso curar dentro de mim. Talvez seja aprender a dizer não para os outros sem me sentir culpada. Será que eu faço demais pelos outros pelo medo da rejeição? Assim você vai estar se curando verdadeiramente. Entenda que você não tem problemas de baixa autoestima. Você tem dores emocionais não resolvidas. E a sua força está justamente em você curar essas feridas emocionais. E como eu disse, tem formas hoje muito mais rápidas, né, de você fazer, que nem eu disse, não que aquelas terapias tradicionais, que nem eu disse, não são importantes, elas são muito válidas, mas eu sei o quanto você está cansada de estar buscando algo e não conseguir se curar, porque você está buscando algo com seus 5%. E é isso que a terapia tradicional faz. E é isso que e a gente tem que honrar. Eu honro Freud, eu honro Jung, eu agradeço tudo que eles fizeram, mas tem terapias muito mais rápidas, como a que Milton Erickson, né, que é o cara que fez a hipnose ali, que tem toda essa reprogramação mental. São formas de acessar a sua mente, ir nos 95% de forma mais ali, digamos assim, cirúrgica, né? A PNL, a constelação familiar, que ela vai direto na dor e ressignifica a dor, né? Que você está sentindo. Mas para que aconteça isso, o primeiro passo é você tomar consciência que você tem uma dor, que você tem dores para curar, né? Porque não é se anular ainda. Então você tem que tomar consciência. Então saia desse vídeo tomando consciência. Nossa, eu tenho dores emocionais dentro de mim. Eu tenho rejeição, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. Por quê? Porque eu falo isso? Porque tem mulheres que não têm nem essa consciência de achar, não, isso é bobagem. Sabe o que é bobagem? Eu vou contar para vocês. Bobagem é a gente passar anos tomando remédio sem curar a causa raiz. É passar 1, 2, 5, 10 anos com as mesmas dores emocionais, com os mesmos conflitos, com olhar para a vida e pensar assim: será que a vida é só isso? Foi isso que eu questionei lá atrás. Eu olhei para mim e pensei assim: não, mas será que a vida é só isso mesmo? E isso que o meu externo, se vocês observar, ele era maravilhoso. Eu não poderia questionar, porque as pessoas iam me julgar. E eu vou dizer para vocês, me julgaram até nas terapias que eu busquei, né? Dessas terapias tradicionais. Porque as terapias tradicionais, com métodos antigos, com estes. Hoje a gente tem aparelhos eletrônicos IA avançados e a gente precisa de métodos mais rápidos, mais cirúrgicos, né, que vão entender ali a mente humana. Então, a gente tem que ir atrás da neurociência, que é onde eu estudei, que é onde que eu bebi essa fonte para compreender, porque eu queria sair daquelas dores emocionais que eu não compreendia ali. Porque eu achava que a minha vida era perfeita, só que eu me sentia infeliz. Provavelmente você também vê a sua vida assim tão infeliz, né? Por mais que tem mulheres que têm emprego, mas se sentem infelizes, tem uma família, mas se sentem infelizes. A questão não são eles, são essas dores emocionais que estão dentro de você. A questão não é o seu relacionamento que está em conflito, a sua questão é dores emocionais. A sua questão não é com o dinheiro, a sua questão são dores emocionais. A sua questão não é baixa autoestima, a sua questão são dores emocionais. E eu posso te garantir, porque eu passei por este processo. Eu busquei ali, eu sei que você também está buscando, que aparece para mim várias mulheres, mas eu busco, Michelle, eu vou lá, eu faço, mas eu não encontro o meu problema. O seu problema são dores emocionais. Então tome consciência de que você tem dores emocionais, você tem dores emocionais, porque não importa a forma que você viveu, mas principalmente a forma que você se sentiu. E nós carregamos dores emocionais, e outra hora eu vou falar mais sobre isso, desde o ventre materno. Então, não tem como você não ter dores emocionais. Todos nós temos dores emocionais, porque você não é um ser alienígena.
Você não tem só amor, felicidade, alegria, você tem dor, você tem medo, você tem raiva. E todos esses sentimentos são percebidos na nossa infância. Se você se anula, você tem algo lá na sua infância que precisa ser curado. Se você não consegue dizer não, é porque tem algo na sua infância que precisa ser curado. Então comece a praticar isso que eu trouxe aqui para vocês. Qual é o primeiro passo? Vai aqui no meu canal mesmo e busque a meditação e comece a praticar, comece a olhar para dentro, comece a se curar emocionalmente. Porque você não tem baixa autoestima, você tem dores emocionais não curadas da sua infância. E isso pode ser desde o ventre materno. Nós trazemos dores emocionais, traumas emocionais desde o ventre materno. E tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu pelos seus 5 sentidos da sua criança está escrevendo o roteiro da sua história. E são essas dores que está escrevendo a sua história. E você vai continuar ainda sendo escrita por essas dores emocionais? Então, eu convido você a ressignificar essas dores, mas o primeiro passo é tomar consciência delas, entender que você tem essas dores, entender de onde que vem essas dores, né? É o primeiro passo para a sua mudança. E eu deixo aqui para você, então, se inscrever nesse canal para você ali buscar cada vez mais o seu autoconhecimento, a sua cura emocional, tá? E a sua transformação.